Estamos no dia 1º de novembro. O dia 1º de novembro já começamos com o Novembro Azul por aqui. Nós estamos recebendo nesse momento aqui nos estúdios da Rádio Cultura para uma divulgação da campanha do Novembro Azul, o Dr. Estênio Guilandi, diretor clínico e secretário municipal de saúde. Estão participando aqui o Marlos Campreguer, presidente do Rotary Clube de Timbó, o Gilmar Lenzi, coordenador do Novembro Azul, e também o Dr. Fábio, que estará por aqui conversando com a gente a respeito do Novembro Azul, da prevenção, porque Outubro Rosa foi a vez das mulheres e chegou o Novembro Azul, que é a hora e a vez dos homens. E estamos novamente, então, com o Novembro Azul, mas aproveitando, falando em Outubro Rosa, eu gostaria de aproveitar aqui e parabenizar o trabalho fantástico realmente das meninas do Outubro Rosa, na pessoa da presidente Roseli Zanata, mas estender esse cumprimento, esse parabéns a toda a equipe. Realmente tem um trabalho fantástico, não só na questão da divulgação, mas busca de recursos, enfim, é um trabalho aí muito espetacular, que é um exemplo até para todos nós do Novembro Azul. E neste ano, então, estamos com o Novembro Azul, cujo tema, então, será o câncer de pele, que vamos abordar logo mais. Certo, quero cumprimentar também o presidente do Rotary Clube de Timbó, o Marlos Campreguer. Puxa o microfone ali, Marlos. A saúde do homem, da mulher, das nossas famílias, ele não é só no outubro, não é só no novembro, ele é todo dia, né? E aproveitando aqui as palavras do nosso companheiro Gilmar, que todo ano está à frente da campanha e organizando no nosso Rotary, o Rotary Clube de Timbó, a campanha do Novembro Azul. E este ano, a campanha do Novembro Azul, ela aborda o tema da saúde do homem. Então temos como o nosso tema principal a prevenção do câncer de pele. Lembrando que o câncer de pele não atinge só os homens, atinge todos os nossos familiares, né? Então é muito importante a prevenção e ficarmos atentos nos sinais dos cânceres de pele. Para tanto, temos os nossos amigos aqui, o Dr. Fábio e o Dr. Estênio, que vão nos explicar um pouco mais tecnicamente sobre o assunto. Certo, antes de a gente passar a palavra aqui para o Dr. Estênio e Dr. Fábio, eu quero que o Gilmar, que é o coordenador do Novembro Azul, passe para a gente informações sobre a programação, o que vai acontecer na nossa cidade com relação ao Novembro Azul, Gilmar. Legal, Orlando. É bom lembrar que o trabalho do Novembro Azul, o objetivo principal é sempre sensibilizar a população sobre as questões ou o tema em ação, né? Então, neste caso, esse ano, o câncer de pele, da mesma forma. Então, foi montado todo um plano para sensibilizar a população, só que o tema também, claro, abrange assim, as mulheres. Só rapidamente gostaria de colocar aqui. Então, temos 5 outdoors em pontos estratégicos na cidade, chamando a atenção ao tema, né, do câncer de pele. Claro, programando também as entrevistas, e aqui um agradecimento especial à Rádio Cultura. Vamos ter também no JMV-TV, também uma reportagem. E também teremos a veiculação nas 3 emissoras de rádio de 3 spots ao longo do mês de novembro, com esse objetivo, sensibilizar a população, enfim, da prevenção, dos cuidados do câncer de pele. Também vamos ter um trabalho de panfletagem na cidade, serão 5.000 flyers também distribuídos nas empresas, enfim, com esse objetivo de divulgar. E palestras também nas empresas, vamos ter, a Linson, a CRA, a Metiza e outras que estamos também vendo. E a própria mídia digitais também será feito um trabalho de divulgação para que chegue no maior número possível de pessoas nessa questão do câncer de pele. Muito bem, qual a importância, né, normalmente o Novembro Azul trata aí o câncer de próstata, que aflige mais os homens, mas esse ano essa mudança aí de tratar o câncer de pele. Qual é a importância, qual é a abrangência do câncer de pele no nosso país? Achei até quando me pediram para vir aqui falar sobre câncer de pele, a gente lembra do Novembro Azul, lembra sempre do câncer de próstata, né? E achei fantástico essa ideia, porque o câncer de pele é o câncer mais comum que existe no mundo, né? E no nosso país também. E a gente lembrando da região onde a gente vive, né? E das nossas origens,
de onde veio a maioria da nossa população, que é as pessoas de origem italiana e alemã, que têm pele mais clara. A nossa região aqui sul é uma região que tem os maiores índices de câncer de pele. E muitas vezes não é falado sobre a importância disso, e a gente, quando fala de câncer de pele, a gente sempre pensa naquela pintinha que tem que tirar, né? Mas quando a gente tem os tipos de câncer de pele, existem tipos, né? Tem um tipo específico, que é o melanoma, que é extremamente grave, com um risco de mortalidade extremamente alto, e que a chance de cura é quando a gente descobre no começo e tem condição de removê-lo. Tudo bem, doutor Estênio, aqui na nossa cidade, né, acompanhando aqui a evolução dessa doença na nossa cidade, nós temos, é muito presente o câncer de pele aqui na nossa cidade? É extremamente comum, como o doutor Fábio estava comentando, assim como em todo mundo, Brasil, e não deixa de ser extremamente comum aqui. Eu estava dando uma revisada em alguns dados. Anualmente no Brasil a gente tem em torno de 180 mil diagnósticos diagnóstico de casos de câncer de pele. Isso dos tumores malignos representa em torno de 25%. Então, 25% nós estamos dos falando tumores. de 1/4 dos tumores malignos diagnosticados em todo o país. E outro fato curioso, e aí reforça a ideia, a excelente ideia de compor esse foco no Novembro Azul, que nós estávamos falando antes de entrar no ar. Essa porcentagem, proporcionalmente entre homens e mulheres, desses casos por ano, é praticamente 50% para cada sexo. 50 a 50. 50% para os homens, 50% para as mulheres. Então, essa campanha do Novembro Azul aí, na verdade, vai estar abarcando toda a comunidade timbuense, seja homens, seja mulheres, com relação à prevenção desse câncer de pele, que é um dos que mais afetam, em 25% dos tumores, conforme foi nos repassado aí, tem a ver com câncer de pele. Agora, foi falado aqui, doutor Fábio, do melanoma, né, que é o mais grave. Vamos falar já de identificação. Como é que se identifica um melanoma? Sim. Quando a gente fala em câncer de pele, tem os 3 tipos principais, que é o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. E as origens são semelhantes, a exposição solar é o principal fator que gera a lesão na célula da pele e que causa o câncer. E tem algumas características para todos os tipos de câncer de pele, especificamente algumas para o melanoma, que devem ser observadas. Então a gente diz sempre que tem os fatores, as alterações ou as características de risco, que são aumento de tamanho da lesão, que são a irregularidade, normalmente a maioria das verruguinhas que a gente tem, sinais de pele são bem redondinhos, com as bordas lisas. Quando você percebe que ele começa a ter irregularidade, um crescimento irregular, isso é um fator de alerta. Pacientes que tenham então sangramento na lesão, formação de feridas no meio da lesão, e mudanças na cor também. Então, o melanoma, por ser por uma célula um pouco diferente da pele, a maioria os outros 2 tipos de câncer de pele são das células da derme, da epiderme, e o melanoma é de uma célula específica que é o melanócito, que é o que dá cor para a nossa pele. Então, normalmente, os melanomas são lesões escuras. São lesões pretas, né? Então tem essas características que devem ser atentadas sempre, que são esse aumento de tamanho, sangramento, crescimento de pelo ou crescimento de uma ferida dentro dessa lesão. Mas deve-se lembrar também sempre que existem alguns melanomas que eles são brancos, são o contrário. Então, não pensar que só porque teve uma lesão que surgiu que não é preta, que não possa ser melanoma. O melanoma também ele pode surgir em qualquer parte do corpo. Os outros 2 tipos de tumores, eles são mais comuns em áreas com maior exposição solar, mas o melanoma especificamente, por ter questões genéticas envolvidas, ele acaba podendo acontecer em qualquer parte da pele do corpo, e isso inclui unha, couro cabeludo. Então deve-se estar sempre olhando para toda a pele do corpo, né? Não deixar de olhar. Então tem hora que tem que realmente ir lá para o banheiro, ficar sem roupa nenhuma, ficar em frente ao espelho, tentar perceber se tem alguma lesão diferente. E né? contar com o apoio também dos familiares, muitas vezes, né? Porque tem partes das costas, por exemplo, que muitas vezes a gente não consegue ter uma observação total, e contar com esse apoio também. O doutor Estênio,
qual é as idades em que predomina, né? O senhor doutor falou aí sobre 50% homem, 50% mulher, mas existe uma idade em que predomina a incidência do câncer de pele? A maioria dos diagnósticos são feitos a partir dos casos, a partir de 40 anos. E aí a gente vai... Isso não quer dizer que não possa ter um caso antes disso. E aí a gente tem que lembrar o porquê disso. Claro que, como disse o Dr. Fábio, tem questões genéticas, principalmente no que tange ao melanoma, mas a gente tem que pensar nessa faixa etária porque quando a gente fala em exposição solar, e vamos lembrar aqui também, a gente estava falando antes de entrar no ar também das câmaras de bronzeamento, os raios UVA e UVB, o principal raio desse que atinge a pele é o UVB, e ele compõe somente 5% dos raios emitidos. 95% são UVA. O UVB é só 5%. Mas ele tem uma ação mais superficial, então ele age basicamente na pele. Isso tem efeito cumulativo. Quer dizer, essas alterações de células expostas ao sol são cumulativas. Então a gente tem que pensar que se desde cedo a pessoa se expõe ao sol, não se protege, não usa protetor solar, quer dizer, essa agressão à célula da pele tem efeito cumulativo. Então, chega um certo ponto que vai ser diagnosticado. Por isso que a partir dos 40 que é normal, a pessoa teve aí muita exposição durante toda a sua vida, sem os cuidados devidos e tal, e aí um trabalho onde essa exposição é mais frequente, e aí chega lá por volta dos 40 anos, pode se manifestar então o câncer de pele, o tal principalmente o melanoma, que é o caso mais grave, então, da doença. Vamos falar, doutor Fábio, dessas câmaras de bronzeamento. Qual é o efeito? É um efeito pior do que os raios solares? Certamente, né? Se a gente pensar como o Dr. Stênio falou, né, que a mínima quantidade de incidência dos raios UVB, que são os raios que geram alteração nas células no Sol, são mínimos, né? E o Sol está a milhões e milhões e milhões de quilômetros de distância daqui, então a radiação vem de uma distância muito longa. Imagine a câmara de bronzeamento que fica a centímetros da sua pele e com uma quantidade, as luzes que tem na câmara de bronzeamento, basicamente elas fornecem a faixa UVB, né? Então, é uma incidência como se você estivesse mais próximo do Sol. Eu gosto de comparar também, assim, porque é radiação como uma radiação de um raio-x, por exemplo. A gente sabe que o raio-x causa câncer, né? Se a pessoa ficar muito exposta. Lembra do caso lá do césio, né? Que teve em Goiás, do urânio, da exposição. E até para lembrar, como o Stênio disse, é cumulativo. Muitas vezes você foi exposto hoje, mas o resultado vai se dar daqui a alguns anos. E com a radiação solar é a mesma coisa. Você está gerando aquele acúmulo daquela faixa de radiação que vai se acumulando na sua célula e ela mantém-se lá, ela fica agindo na célula por um longo período até gerar as lesões que, como a gente falou, o melanoma é extremamente grave quando não tratado de forma adequada e não se consegue fazer o diagnóstico antes dele espalhar no corpo, que são as famosas metástases, mas os outros tipos de câncer, apesar deles não terem um risco de mortalidade tão evidente, como é o basocelular e o espinocelular, eles são cânceres que podem mutilar. Ontem mesmo atendi um senhor idoso que está com uma lesão com quase 5 centímetros no couro cabeludo e que vai precisar fazer um procedimento para remoção dessa lesão, provavelmente com uma grande mutilação, necessidade de uma grande cirurgia para corrigir o problema dele. Muito bem, vamos falar de prevenção, doutor Stênio. Quais são os principais passos, afinal, o Novembro Azul é para trabalhar a questão da prevenção. Quais são as principais dicas de prevenção? Na verdade, dentro daquilo que a gente já conversou aqui, basicamente essa exposição solar em exagero deve ser evitada. Obviamente que a gente precisa se expor de forma saudável ao sol, né? Até por questões de vitamina D, enfim, todo mundo sabe isso hoje, mas aquelas famosas orientações de evitar a exposição solar, principalmente entre 10 da manhã e 15 horas, né, 3 horas da tarde, usar o protetor solar, não somente quando
vamos para a praia, aí enche o corpo lá de protetor solar. Quer dizer, o protetor solar hoje é indicado no dia a dia, né? A gente tem exposição ao sol diariamente, trabalhando, caminhando na rua, enfim, no rosto, orelha, né? Enfim, pescoço, a gente tem essa exposição. Então, frisar principalmente isso, evitar essa exposição solar em demasia, principalmente nesses horários, e o uso do protetor solar diariamente, não só quando vai eventualmente para um lugar, praia, acampamento, enfim. O uso deve ser diário, recomendado pelos próprios dermatologistas também, né? E principalmente as pessoas que estão diariamente expostas, né, pela condição do seu trabalho, essas têm que se cuidar um pouco mais ainda. Sem dúvida. A questão tem muito trabalhador que está exposto, está na rua, né? Exposto diariamente. Então, o uso diário do protetor solar é fundamental. Muito bem, vamos voltar aqui agora com os nossos queridos Marlos e Gilmar para fazer mais uma divulgação aí das ações, né, Marlos, que vão acontecer durante todo esse mês de novembro, organizadas aí pelo Rotary Timbó e que vão impactar aí na sociedade timboense. Como é bom aprender, né, Odair? Opa, sempre, né? Ainda mais aqui com as explicações do Dr. Fábio e do Dr. Stênio, né? É muito bom saber, e o verão vem aí, né? O verão está aí, certamente. O sol, na verdade, está aí já, né? Acho que não é só questão do verão, né? O sol é o sol, seja no inverno, seja no verão. Que o doutor Stênio colocou que o sol é importante, o Gilmar depois vai explicar melhor sobre a campanha. Queria aproveitar aqui, Dair, o Rotary Clube de Timbó, numa campanha anterior, ele já fez uma doação de 5 dermatoscópios para 5 postos de saúde. Estamos trabalhando numa campanha para aquisição de mais 4 ou 5, onde todos os postos terão um dermatoscópio. O Rotary Clube de Timbó, como todos os Rotarys, ele é um clube de serviço. Nós nos doamos para melhorar a vida das pessoas e da nossa comunidade e do mundo, né? E quero aproveitar aqui, fazer um pedido ao cidadão ou à empresa que gostaria de, às vezes, contribuir fazer uma contribuição, pode procurar o Rotary, pode vir aqui na Rádio Cultura, que o proprietário Jeter também é um companheiro rotariano, pode procurar o nosso amigo Dair, que vai saber nos localizar, instruir, né? Então, as contribuições são importantes, né? Nosso lema maior é dar de si sem pensar em si. É muito bom você poder ajudar os outros. Nós temos várias campanhas, né? Nossas particulares do nosso clube, dentre elas cadeiras de roda, cama hospitalar, que somos o clube com maior força nessa campanha, mas agora é o Novembro Azul, e o Novembro Azul é a saúde, e a saúde é sempre. E a mais importante, né? Muito bem, Gilmar, quer dar mais um reforço aí na questão da campanha, mais alguma informação que você queira passar para o nosso ouvinte? Bom, eu gostaria de reforçar que agora, dia 5, sábado próximo, né? Então vamos ter uma panfletagem aí na Rua Central, o QG vai ser a Magazine Luiza, e lá teremos também um parceiro já de longa data, a Farmais, que fará a medição da pressão e glicemia. E os companheiros do Rotariano, então, também vão fazer a parte de panfletagem para divulgar cada vez mais e conscientizar a população, né, da importância dessa prevenção, enfim, dos cuidados com o câncer de pele. E gostaríamos também de lembrar que os postos de saúde também, aliás, a Secretaria de Saúde é uma parceria fantástica. Esse tema câncer de pele também surgiu numa reunião, ver qual realmente o tema mais necessário atualmente, tudo decidido também junto com a Secretaria de Saúde. E lembrar que caso alguém da população tenha uma suspeita assim de mancha de pele, que procure a sua unidade de saúde mais próxima, que lá também poderão orientar e até registrar, nós temos os dermatoscópios, né, que poderão dar uma orientação importante. E também, para finalizar, como sabemos do Novembro Azul, claro que as cores são o azul, eu gostaria de convidar aí a comunidade como um todo, as suas residências, na loja ou na indústria, que alguém faça alguma decoração
pode ser em tecido, enfim, outras situações, para lembrar que quando se vê numa residência, lá, digamos, um tecido lá TNT, ou um laço que caracterize, lembra a campanha Novembro Azul. Então, se alguém da comunidade quiser, também. Aí também temos as camisetas, várias empresas compraram. Quiser entrar em contato conosco no Rotary, né? Através também do presidente ou comigo, também temos camisetas do Novembro Azul. Tá? Muito bem, só para a gente fechar então o nosso papo de hoje aqui sobre Novembro Azul, sobre câncer de pele, que é o mote dessa campanha desse ano. Doutor Stênio, o que a Secretaria de Saúde oferece em termos de prevenção e tratamento? A Secretaria de Saúde, como os nossos parceiros aqui do Rotary comentaram, recebeu uma doação proveniente do Rotary dos dermatoscópios, né? São 5 aparelhos. Basicamente é um celular que capta a imagem com uma lente de aumento. Então, como o Gilmar havia falado, toda pessoa que tenha alguma lesão, e não só suspeita de câncer de pele, alguma lesão de pele, pode procurar a unidade de saúde. Essas dermatoscopias são agendadas. Hoje em dia elas funcionam da seguinte maneira: as imagens são capturadas com uma lente de aumento, existe todo um critério para a captura dessas imagens, isso é enviado via telemedicina para um especialista em Florianópolis, então é um dermatologista que vai avaliar essas lesões e mandam a resposta para a gente, hoje em torno de 20 dias, 20 dias. Já com toda a orientação. Se não for suspeita de câncer de pele, eles indicam, inclusive, o tratamento, 2, 3 opções de tratamento. Em caso de suspeita de câncer de pele, eles orientam que necessita uma avaliação presencial. Então, a gente tem a dermatologista a doutora Adriana na policlínica, onde o clínico do posto de saúde pode estar fazendo esse encaminhamento. Então, já direciona todo esse tratamento para esse paciente. Importante que totalmente gratuito e com acesso de todo mundo, né? Olha, a Secretaria de Saúde aí oferecendo esse tratamento, né? Esse diagnóstico e também, posteriormente, a indicação de tratamento através da nossa Secretaria de Saúde. Olha, foi um papo muito produtivo aqui com relação à prevenção do câncer de pele. Quero parabenizar o Rotary também e aos médicos aqui pela escolha do tema. É um tema bastante importante, bastante abrangente, que vai fugir um pouco, né, da questão só do homem do Novembro Azul, mas os homens aqui também sendo solidários nessa questão aqui do câncer de pele, porque todas as pessoas podem se beneficiar com a prevenção desse tipo de câncer. Gilmar, um abraço para você, obrigado pela presença. Obrigado pela oportunidade. E só para complementar, aos homens principalmente, quando se fala em câncer, Novembro Azul, vem em mente o câncer de próstata. Não vamos perder de vista. Não esquecer de vista também. Né? A partir dos 50 anos, temos que nos preocupar com o câncer de próstata, seja o exame de PSA, seja o toque, né? E outras formas, né? Então, agradecer o espaço da Rádio Cultura e aos doutores aqui, né? O Fábio Arantes, o Stênio Guilherme, né? E ao presidente, o presidente Marcos, né? Realmente é pela riqueza das informações aqui compartilhadas com a comunidade.